Irmãos, eu prometo para vocês que eu irei tentar ir até o fim com esse ar-condicionado ligado, mas eu confesso para os irmãos que está difícil aqui, tá? A garganta não está dando conta, então qualquer coisa, já fica aí. Se eu falar para você dar uma desligada é porque a voz está acabando, tá? O Senhor tem dado graças aí para esse pulmão, né? Então orem por mim, irmãos. Eu tenho tratado aí, né, dos pulmões aí, isso tem dificultado um pouco aí a fala, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, está cuidando, e nós estamos aqui também fazendo a nossa parte. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, Mateus 16, a partir do verso 13, Mateus 16, a partir do verso 13, semana passada nós falamos então sobre Mateus 7,7, eu sempre gosto de trazer no início do ano, né, para a comunidade, algumas palavras que vão dar direção para você, que vai te trazer uma diretiva para você caminhar durante o ano, como você se move durante esse ano. Então na semana passada nós falamos sobre Mateus 7,7, onde vai falar ali: buscais e acharei, pedi e dar-se-vos-á, batei e as portas se abrirão, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, todo aquele que bate, as portas se abrem. Então nós falamos um pouquinho sobre a maneira com que você deve pedir, a maneira com que você deve buscar e a maneira com que você deve abrir as portas, né? Então quem estava aqui, para a glória de Deus, pegou um pouco dessa mensagem. Quem não estava, provavelmente vai estar lá no canal, no YouTube da Família Fluir. Como foi falado também no domingo passado, nós não transmitimos mais o culto ao vivo, tá? A celebração ela não é transmitida mais ao vivo, porém, todas as palavras vão estar lá no nosso canal, Família Fluir, no YouTube. Depois os irmãos podem assistir, pode revisar, pode assistir mais uma vez. Quem não conseguiu vir na celebração no domingo, depois assiste, amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Quem é o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, obrigado por essa mensagem, pela palavra. Eu peço que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, para que eles possam ser alcançados pela tua palavra, transformados e mudados por ela. Cesse toda e qualquer distração nesse lugar, para que a gente possa de fato absorver o máximo daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Pode desligar, realmente aqui está, eu estou igual o carro pegando no tranco aqui, então a voz está travando e eu estou forçando. Amém? Vai perdoando os irmãos que é mais calorento aí, mas vai ficar ligado o outro ali ainda, é só para que a gente consiga avançar. Irmãos, eu quero te desafiar, lembra do nosso desafio de início de ano, ler Provérbios durante o mês de janeiro, amém? Glória a Deus por isso. E o meu desafio, como o nosso tempo está um pouco avançado, esse texto aqui ele vai até o 28, então você vai depois meditar na sua casa, Mateus capítulo 16, do 13 ao 28, eu vou tentar concluir, mas essa é uma série de mensagens de 4 finais de semana, então eu vou tentar avançar o máximo que eu conseguir dentro do nosso horário aqui nesse culto, mas se a gente precisar avançar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, nós ficamos em Gálatas quase que 4 meses em Gálatas. Então é o Senhor que conduz conforme a vontade dele. O importante é que o fundamento, repita assim, o fundamento precisa ser lançado. Amém? Então aqui nesse capítulo nós compreendemos os 4 fundamentos do Novo Testamento. Quais são os 4 fundamentos do Novo Testamento? Diga assim comigo: Cristo, igreja, cruz, reino. Esses são os 4 fundamentos. Imagina só essa cadeira que você está sentado aí agora. Quantas pernas tem essa cadeira? Se eu tirar uma, o que vai acontecer? Então esses 4 fundamentos, irmãos, eles são
extremamente necessário para sustentar a sua fé e a sua caminhada cristã. E o que é um fundamento? O fundamento é necessário para toda edificação, para toda construção. Só que o fundamento, irmãos, é aquilo que não se vê para sustentar aquilo que se vê. Nós recebemos uma palavra essa semana. Essa semana nós estávamos com um casal de amigos lá de Toronto, no Canadá. Irmãos preciosos. Eu tive em Toronto em 2017, pregando o Evangelho, e esse irmão ateu, não cria em Cristo Jesus, mas ele teve uma experiência com uma irmã em Nova York, que falou de Cristo para ele. A partir daquele momento, então ele começou a falar com Jesus, e ele falava com Jesus assim: se tu és real, se você existe de verdade, então se manifesta para mim de alguma maneira. E aí Deus me tira aqui do Goiás velho, comedor de piqui, e me leva para pregar o Evangelho lá no Canadá, gente. Eu nem sou pregador, eu sou homem de Deus só. E aí fui lá pregar o Evangelho, cumprir então o nosso papel como homem, servo de Deus, trabalhador. Irmãos, na hora que ele me vê, nós estudamos na faculdade, no tempo de faculdade, e depois disso nunca mais praticamente, falava muito pouco, às vezes morando do outro lado do continente. Então o Alexandre, quando ele vê eu postando, que eu estava postando aqueles banners das igrejas que manda, que eu ia pregar lá, ele falou assim: meu irmão, eu vou buscar você no aeroporto, você vai ficar aqui em casa. E aí, claro, os irmãos lá de Toronto já tinham preparado, né, o lugar para eu ficar e tudo mais, mas eu falei: claro, Alexandre, eu passo pelo menos um dia aí com você. E aí, irmãos, ele me busca no aeroporto, eu vou para a casa dele logo cedo, cheguei bem cedo, e eu fico o dia inteiro na casa dele. E aí no final do dia ali eu falo assim: Alexandre, vamos comigo lá na conferência, esse é um tempo bacana. Lembra que esse irmão estava questionando ainda sobre Jesus, sobre a existência, se isso é real, se isso não é real, se esse Deus existe ou não existe, que ele manifeste. E aí o Alexandre, por um agir do Espírito Santo, fala assim: bora. E aí, irmãos, quando você fala vamos, é o suficiente para ele entrar na sua vida. Se você der um pequeno espaço, ele vai entrar e vai transformar completamente a sua vida. E o Alexandre foi completamente impactado pela glória de Jesus naquele culto. Ele foi curado de uma doença incurável. Até hoje, isso há 4, 5 anos, a médica que atende ele fala assim: eu ainda não estou acreditando no diagnóstico, porque ele não tinha um nervo óptico. É isso mesmo, ele ia perder a visão, ele só tinha 85%, já tinha perdido 85% da visão, e o nervo estava cada vez mais ali se deteriorando, já era, literalmente, ele ia ficar cego. E quem viu o Alexandre viu aqui, ele andando, movimentando, 100%. Ele só usa óculos hoje porque ele tem miopia, mas as vistas dele foi restaurada. E nervo, gente, tem 2 médicas aqui que não vai deixar eu mentir, nervo não se restaura, não tem como, ou é milagre, ou é milagre. Então esse irmão extremamente impactado pelo Espírito Santo de Deus, homem de Deus, uma vida de devoção, hoje crente, bom, estava aqui conosco. E aí nós tivemos um jantar lá em casa para honrá-lo por tudo que ele fez, né, por nós lá, aceitou Jesus. Ele falou: Diego, sabe por que eu fui no culto aquele dia com você? Porque você entrou na minha casa, em momento algum falou sobre Jesus. Em momento algum você ficou falando sobre Cristo, inferno, nada disso. Mas existia algo em você que transparecia o Cristo verdadeiro na sua vida. E a partir do momento que você entrou dentro da minha casa, eu já notei que tinha algo diferente. Eu falei: esse cara tem algo diferente nele. O que existe na vida desse menino? Então entenda uma coisa: nem sempre você vai pregar o Evangelho pela teologia que você carrega, pelas palavras bonitas, pelos versículos bíblicos que você decorou, mas sim pela vida que você manifesta. E ele falou literalmente: se você tivesse começado a discutir, talvez eu não tinha ido, falado sobre igreja, essa coisa toda, mas a maneira com que você cativou o coração meu e do meu pai, fez com que eu me sensibilizasse para querer ir com você à noite. Então, irmãos, Deus gera oportunidades. E por que eu estou contando toda essa história? Porque nós lá em casa, 1h da manhã, e crente quando encontra, irmãos, é um negócio de doido. Crente apaixonado pelo reino. Deixa eu fazer um abre aspas aqui.
Crente apaixonado pelo reino, irmãos, é igual o encontro de uma família que não se vê há muitos anos, porque nós somos uma só família. Mesmo ele do outro lado do continente, sem muitos anos sem me ver, sem eu ver ele, sem ver a esposa dele, tinha casado, tinha visto uma vez, parece que já era a melhor amiga da minha esposa, mas porque nós estamos ligados no mesmo espírito. E aí 1h, 1h30 da manhã a gente foi orar, e aí a gente orando, e aí Deus deu uma visão para ele, um cara que nem via, né, agora tem até visões, o cara que nem enxergava, agora até visões ele tem do mundo espiritual, e ele falava assim: Diego, Deus me deu uma visão da Fluir. Ele me mostrava que essa igreja, ela vai tocar o estado de Goiás. E eu não estou falando em tamanho, em proporções, não é assim que Deus age. Não é em grandeza de estrutura, mas em profundidade de impacto. Agora deixa eu te falar uma coisa: cave poços. Nem todos vão estar dispostos a esperar o tempo para que algo aconteça. Sabe por quê? Fundamento nem sempre é tão prazeroso. Firme fundamentos, porque é tão grande que vai precisar de muito fundamento. Precisa de muito fundamento. No meio do caminho vão ter trabalhadores que vai cansar, porque parece só estar cavando buraco, e nada está acontecendo. Fica tranquilo, Deus manda mais trabalhadores. Então cave poços. Irmãos, então fundamento é algo que não se vê, mas que sustenta aquilo que será visto. Então que nesse ano a gente possa entender que fundamentar a nossa vida no Senhor é extremamente importante para que a gente sustente em meio às tribulações. E aí eu não sei se você sabe, mas tem engenheiro aqui, inclusive meu sogro foi apresentado aqui, é um motivo de muita honra para mim, né? Ter o meu sogro, minha sogra caminhando conosco. Tem aqui o meu irmão, minha cunhada, a minha mãe está ali no fundo, caminha comigo. Para mim como pastor isso é uma honra muito grande, tê-los caminhando junto, família de sangue. E aí meu sogro é engenheiro, talvez ele vai saber dizer o porquê, mas vocês sabem por que toda obra quando começa ela é cercada por tapumes? Ela é tampada. Já passou nas obras, já viu que vai erguer um prédio aqui, aí está tudo tampado lá. Primeiro porque ninguém quer ficar ouvindo palpite seu, irmão. Já está tudo pronto e desenhado. Então não precisa você ficar dando palpite. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não precisa ficar ouvindo a sua opinião. Ele já tem a boa, perfeita e agradável vontade para você. Por mais que você vai ficar questionando: Jesus, mas não era assim que eu queria. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos no caminho de Emaús e os dois caminhando e falando assim: ah não, mas eu pensei que não ia ser assim não, pô, mas que é isso, né, cara? Eu achei que Jesus ia vir, descer fogo do céu, acabar com todo mundo, a gente ia reinar, botar coroa, carruagem de fogo. E Jesus entra no meio deles e começa a falar sobre o Evangelho. Então entenda uma coisa: as construções estão tampadas porque eles não querem a sua opinião naquela construção. E outra coisa, todo fundamento não tem beleza. Às vezes você vai olhar para aquele buraco, aquela bagunça que está na obra, por isso que eles tampam, porque aquilo não pode ser poluição visual para a cidade, por isso eles tampam, porque está feio. Então às vezes, irmãos, na sua vida está feio o momento que você está passando, mas Deus está te fundamentando. Deus está cavando poços em você, Ele está gerando fundamentos em você, mesmo que talvez você ainda não entenda. Você fala assim: mas parece que está muito ruim, esse troço parece que não sai do lugar, porque está sendo lançado fundamentos. Uma outra coisa também, que aquela obra fica tampada por muito tempo, sabe por quê? Para não ficar gerando expectativa demais. Na hora certa, no momento certo, você vai sair, você vai passar lá e não vai ter mais nada tampado, porque já nasceu alguma coisa. Então não trabalhe com expectativas, não fique gerando expectativas. Sabe por quê, irmãos? Se houver algum problema no fundamento, toda a obra será comprometida. Se tem algum problema nos fundamentos, a obra inteira é comprometida. Mateus 7, 24, volta aí algumas páginas da sua Bíblia. Olha o que vai dizer em Mateus 7, 24. Diz assim:
Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Sabe o que é uma evidência de tolice na vida de um cristão? Diga assim comigo: pressa. Uma das evidências de tolice na nossa caminhada cristã, sabe o que é? Ter pressa demais. A gente está com muita pressa. Deus não tem pressa. Ele é o dono do tempo, Ele não está com pressa. Ele pode até acelerar alguma coisa na sua vida, mas Ele não tem pressa. Porque para a boa, a perfeita, a agradável vontade dEle se cumprir, tem que ser na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa no tempo oportuno, no tempo certo, as coisas vão se cumprir. Não é no seu tempo, na sua pressa desesperada, até porque quem tem pressa comete muito erro. Quem tem pressa come quente, queima a língua, né? Então é no tempo do Senhor, na hora certa, Ele vai fazer as coisas acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. A fé é o que então? O firme fundamento. É um fundamento firme. Quando você tem fé, irmãos, mesmo que você ainda não está vendo, você já crê que vai acontecer. Vocês sabiam que lá em Dubai tem um prédio de 136 andares, 163 andares, com 1 quilômetro de altura? Imagina só, 1 quilômetro para cima, irmãos. Às vezes você já viu ele aí no jornal, nas fotos, reportagem. 163 andares. E aí os sheiks lá de Dubai, quando foram construir Dubai, chamaram os melhores engenheiros do mundo, porque dinheiro não falta, né? Então chama aí os melhores engenheiros do mundo. Levaram os engenheiros e eles fizeram uma análise de solo. E nessa análise de solo, dizia que a altura máxima que um prédio poderia ser erguido em Dubai era de 40 andares. Será que esses irmãos se moveram pela fé ou se eles moveram pelo que eles viam? Hoje em Dubai o prédio mais baixo deve ter 40 andares, o mais baixo. Porque prédio de 70, 80, 90, 100, 120 andares lá é comum de se ver. E lembra que os engenheiros falaram, a altura máxima 40 andares. Então entenda algo, irmãos. Quando você está bem fundamentado em Cristo, você não se move pelo aquilo que você vê, mas você se move pelo aquilo que você crê. Você está debaixo de uma palavra que foi lançada. A fé é o firme fundamento, é uma palavra que foi lançada sobre a sua vida. E o que evidencia a fé na vida de um crente, sabe o que é? Constância. A inconstância evidencia a sua incredulidade. Então, irmãos, desenvolva a constância na sua caminhada cristã, porque quanto mais constante você é, mais firmado na fé você está. Amém? Versículo 16, deixa sua Bíblia aberta aí, em Mateus 16, e vamos lá no versículo 16. Versículo 16 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro fundamento então é Cristo, irmãos. Até aqui, os próprios discípulos não tinham ainda uma revelação completa de quem era Jesus. Eles sabiam que o homem era usado por Deus em curas, em milagres, que ele era um profeta, que ele era um homem diferente, mas ainda não tinha uma revelação completa que ele era o Cristo. Até então ele era Jesus, mas não o Cristo ainda. Mas aí quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, olha o que Jesus vai falar, o que Jesus lhe afirma: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado por ti, por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu.
Nós carecemos, irmãos, de uma revelação verdadeira de quem é o Cristo. Muitas vezes você só está caminhando com Jesus, mas não está caminhando com o Cristo. Muitas vezes você caminha lado a lado com Jesus, mas não caminha com Cristo. Então nós precisamos de fato buscar essa revelação e experimentar mais do Cristo, e não só de Jesus. O Cristo verdadeiro, o Cristo revelado, assim como foi revelado a Pedro, porque nós estamos buscando ser conhecidos por Ele, ser achado nele, mas para isso nós precisamos então nos esvaziar. Olha o que vai dizer Filipenses 3, capítulo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei o perder por Cristo. Paulo falando, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: a plenitude da revelação de Cristo vai te custar todas as coisas. A plenitude da revelação de Cristo na sua vida, meu irmão, vai te custar todas as coisas. E a minha pergunta para você é: o quanto de revelação do Cristo tem na sua vida? O quanto de revelação do Cristo existe aí na sua vida, a ponto de você chegar em algum lugar e as pessoas verem o Cristo revelado através da sua vida, e não através da mensagem que você prega, mas simplesmente através da postura de vida que você tem, a postura de vida de um cristão, um pequeno Cristo, o Cristo sendo revelado através de você. E para que você viva então o segundo fundamento, versículo 18, vira aí para o versículo 18, diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Qual o segundo fundamento? A igreja. Agora, a única maneira de você revelar a igreja é quando você tem a revelação do Cristo através da sua vida. A igreja só vai então ser manifesta quando o Cristo for revelado através da sua vida. É por isso, irmãos, que nós temos muita igreja hoje, mas pouca revelação. Tem muita igreja, mas pouca revelação. E uma igreja que não tem a revelação do Cristo, ela só é uma reunião. Ela não é atuante, ela não é uma resposta. Porque a igreja é uma comunidade de pessoas que se reúne, que receberam a revelação do Cristo verdadeiro. Então nada mais é, irmãos, essa reunião que nós estamos fazendo aqui é a reunião dos irmãos que receberam a revelação do Cristo verdadeiro. E por que então Deus te coloca nesse negócio chamado igreja? Porque você precisa se conectar com as pessoas que têm a mesma natureza do que você. Você precisa estar conectado com as pessoas que têm a mesma natureza. O Andrezão leu lá o texto que fala: não se sentar na roda dos escarnecedores. Você tem necessidade de estar conectado com as pessoas que têm a mesma natureza do que você. Porque é pedra sobre pedra, edificando a obra do Senhor aqui na terra, chamada igreja. E igreja, irmãos, não é você sozinho. Porque tem uma onda aí de pessoas falando assim: para que eu vou frequentar aí a sua igreja, o seu culto? Primeiro, porque a igreja não é minha, é do Senhor, né? Segundo, que você sozinho não é igreja, você sozinho só é morada do Espírito Santo. Você só se torna igreja quando você está em comunidade. Enquanto você está sozinho lá na sua casa, você é o templo, você é morada do Espírito Santo de Deus, mas você só manifesta igreja quando você está em comunidade. Pessoas reunidas que receberam a revelação do Cristo. Agora, qual é a natureza da igreja? Diga assim comigo: uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito. Agora, qual a atuação da igreja na cidade? Qual a atuação da igreja na cidade? Fala assim: interceder, legislar e se espalhar. Interceder como? É o meio pelo qual o céu vai invadir a terra. É quando a igreja intercede. A única forma do céu invadir a terra, irmãos, é quando a igreja reunida intercede. Todos os grandes avivamentos da história
Se você for estudar todos os grandes avivamentos da história, eles só aconteceram porque tinha uma reunião de irmãos que receberam a revelação do Cristo, que se reuniam para orar, até que o céu tocasse a terra. E a partir disso aconteceram vários avivamentos, várias manifestações de poder, de glória, de pessoas se rendendo a Cristo. Agora existe uma segunda coisa, que é uma atuação da igreja, é legislar. Olha o que vai dizer o verso 19, leia aí comigo, olha só: e eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado no céu, haverá sido desligado nos céus. Então olha só, irmãos, nós como igreja, nós temos então a autoridade de ligar céu e terra, terra e céu, legislar, interceder. Então não importa como o mundo está, nós que vamos legislar pelo mundo, é nós que vamos influenciar o mundo, irmãos, não o mundo nos influenciar. Quando nós compreendemos a clareza, a visão do Cristo e nos manifestamos como igreja, é nós que devemos ser a resposta que o mundo está esperando, e não buscar no mundo as respostas que você quer. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e buscamos uma resposta no mundo, né? Não, mas está subindo demais a inflação. Não, mas você está buscando respostas do mundo. E as respostas que você deve buscar não é no mundo, mas no Cristo revelado a você. Amém? Terceiro fundamento, verso 24 diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então o terceiro fundamento é a cruz. Agora, a chave para o poder, para poder usar o poder da igreja, é você ter uma vida crucificada. A chave para você poder manifestar o poder da igreja é ter uma vida crucificada. A cruz vai demonstrar o amor de Deus por nós, e vai mostrar também a ira que Ele tem contra o pecado, não contra o pecador. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. A cruz demonstra o amor que Deus tem por todos nós, e demonstra também a ira que Ele tem contra o pecado, e não contra o pecador. Então a ira de Deus, mesmo que nós pecamos, ela não está sobre nós, graças à cruz. Diz assim: a cruz me livrou da ira de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Se você entendeu aí, você glorifica, porque isso aí é muito importante. Porque era para a ira de Deus recair sobre você. 1 João, capítulo 2, vai dizer assim, a partir do versículo 15: não ameis o mundo, ou seja, esse século, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a operação da cruz, irmãos, é livrar, é tirar você do mundo, tirar você das influências do mundo. Essa é a operação da cruz na sua vida. Então eu tenho uma boa nova para você: a cruz não foi um sofrimento, foi um propósito. Por mais triste que possa ser a imagem da cruz, mas ali estava se cumprindo um propósito, para que eu e você, hoje, irmãos, pudéssemos ser arrancados do mundo, arrancados das trevas. A nossa condenação era a morte, mas nós fomos libertos da morte. Tomar a sua cruz, irmãos, eu abro mão do suposto direito que eu achei que eu teria. Então entenda uma coisa: o que é tomar a sua cruz? É abrir mão do suposto direito que você achava que tinha. Olha o que o Cristo vai falar aos discípulos: se alguém deseja vir após mim, se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, seguir a Jesus nem sempre é só desfrutar da edificação pronta. Seguir a Jesus nem sempre é ver a obra completa, mas seguir a Jesus é ter uma pá e cavar buraco, é fundamentar, é cavar poços, é lançar fundamentos. Isso é seguir Jesus.
custe o que custar. Custe o que custar, nós precisamos fundamentar. Por último, irmãos, quarto fundamento, o reino de Deus. Olha o que vai dizer o verso 27. E é muito importante que você compreenda isso. Isso é muito forte. Nós tivemos uma mesa ali na casa do Mateus e da Paulinha, falamos um pouco sobre isso. Olha o que vai dizer o verso 27. Mas o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Qual que é o quarto fundamento? Reino. Agora uma coisa eu quero perguntar para os irmãos: todos vão reinar? Olha o que vai dizer o verso 27 novamente, eu vou ler com os irmãos. Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas. Quem reina? Quem tem obra. Ah, Diego, não dá só para aceitar Jesus e ficar esperando ele voltar, não? Dá. Você só não reina. Agora eu não sei você, irmãos, eu não fui chamado só para ficar no banco de reserva, eu não fui chamado só para ficar esperando, eu fui chamado para ter obras, eu fui chamado para fazer alguma coisa, porque o amor de Deus me constrangeu, falho e pecador que eu era, não merecedor, e esse amor, mesmo sem eu merecer, me encontrou. E eu vou ficar vendo o tempo passar, e eu vou ficar vendo pessoas tirando as suas vidas, sendo que eu poderia ser o agente de mudança na vida daquela pessoa, simplesmente por abraçá-la, não por falar que ela vai para o inferno. Porque tudo que um suicida quer, irmãos, não é saber o destino dele, não. Tudo que um suicida quer é a demonstração de amor por ele. Então, irmãos, nós seremos recompensados segundo a nossa obra, e essa recompensa é reinar com Cristo. Eu não sei você, mas eu não abro mão dessa recompensa, irmãos. E eu vou fazer o que me custar fazer, para que eu possa reinar com Cristo, de eternidade em eternidade, mas que eu possa estar com Ele, reunido, junto com os meus irmãos, reinando. A igreja, irmãos, é um bom lugar para você medir o seu nível de vida crucificada. Porque se você aqui na igreja não está se balizando como um cristão crucificado, imagina lá fora. Se aqui dentro que tem um monte de gente olhando para você, imagina lá fora que ninguém está vendo. Então a igreja é um bom lugar para você balizar o quanto você tem servido ao próximo, o quanto você tem servido os seus irmãos. Irmão, essa é uma palavra que vai machucar um pouco, mas nem sempre nós temos que pregar aqui só aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que as escrituras mandam a gente dizer. Quantas vezes acabou esse culto de celebração aqui, você perguntou para algum irmão se ele precisava de uma oferta, se ele precisava de uma carona, se ele precisava de um lanche para comer? Porque nós sabemos que tem pessoas que frequentam esse culto de celebração que não tem isso, e que tudo que ele precisava é que alguém chegasse tocado pelo Espírito Santo no final e falasse: irmão, vem cá, vamos embora, eu vou lhe pagar um lanche para você, para sua família, para sua casa. Irmãos, aqui é um bom lugar para balizar o seu nível de vida crucificada. O quanto você tem servido, o quanto você tem ajudado, cooperado na obra do Senhor. Essa obra não é do Diego e da Sara, essa obra não é dos irmãos que estão aqui com um crachazinho de voluntário, não, essa obra é sua. Esses irmãos que foram apresentados aqui na frente, irmão, literalmente, eles estão enrolados agora, porque quem vai cobrar eles não sou eu, quem vai cobrar eles é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar assim: você foi lá, fez um compromisso público, agora lava o banheiro da igreja. Um bom nível de medir a nossa vida de crucificação, sabe o que é? É o quanto eu estou disposto a ofertar. E ofertar, não estou falando de dinheiro não, irmãos, porque quem paga essa conta aqui é Deus, é dele a obra. É lógico que se precisar ele vai usar a mula, né? Tipo eu e você.
trabalha a semana inteira igual uma mula, né? Mas que vai ofertar nessa obra, irmãos, porque a obra é do Senhor. Mas eu estou falando de ofertar, é o seu tempo, é a sua disposição, é a sua vida. O quanto você tem medido entre oferta e consumo? Lá na sua casa, irmãos, você paga energia? Você paga água lá na sua casa? Quanto mais você consome, mais você oferta. Ué, se você consumir muito banho quente, horas de banho quente, né, Sara Mariana? Amo um banho quente. Esse tempinho frio, né? Meia hora dentro do chuveiro, consumindo, irmãos, consumindo. Mas no final do mês eu vou ter que fazer o quê? Ofertar para a Enel. É doído, não é? Agora, o quanto você tem consumido do Senhor aqui todos os finais de semana, e o que você tem ofertado para Ele? Sabe o que é o melhor de tudo nessa história? É porque a conta já está paga. É por isso que você não tem que sair dali e passar o cartão para poder pagar o consumo que você teve aqui. O Espírito Santo vem, manifesta, derrama da sua glória sobre você. Você é curado, você é liberto, você recebe uma palavra de motivação, e lá no final não tem lá nada para te cobrar isso, porque a conta está paga. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas cabe a mim e você, como uma vida crucificada, nos constranger em amor e falar assim: cara, eu não posso ficar aqui só vendo o tempo passar. Sabe por quê? Porque eu serei recompensado de acordo com as minhas obras. A recompensa, irmãos, ela vai vir, mas ela vem para aqueles que têm obras. Só reina com Cristo, irmãos, aquele que tem obras. Agora, a melhor notícia que eu posso dar para você nessa noite é que você está recebendo essa notícia hoje. Então não é tarde, não já passou demais. Para Cristo mais vale uma alma do que o mundo inteiro, irmãos. Então corre para ganhar pelo menos uma aí, ó. Corre, sai atrás para ganhar pelo menos uma. Imagina o cara que me ganhou para Jesus, irmãos. Talvez ele só ganhou eu para Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Mas através da semente que ele jogou na minha vida, várias vidas já foram impactadas. Então é assim o reino de Deus. Paulo dizia assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu? O Espírito Santo de Deus. O quanto você tem plantado, o quanto você tem regado na vida das pessoas, o quanto de Cristo tem em você, irmãos, o quanto de Cristo tem manifestado na sua vida, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim: eu não sei o que tem nessa mulher, eu não sei o que tem nesse homem, eu não sei o que tem nesse garoto, eu não sei o que tem nessa garota, mas o que ele tem eu quero para mim também. Cristo crucificado é a esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Agora de nada vale, irmãos, a gente só consumir e não ofertar. Essa conta não vai fechar. Essa conta não fecha, irmãos. Você só consumir e não ofertar, e no final ainda querer uma recompensa. Eu não estou falando de justiça própria, irmãos. Aqui é uma igreja madura. Nós ficamos 4 meses pregando sobre Gálatas, 6 capítulos. Um livro que você lê em 20 minutos. Nós gastamos 4 meses aqui, só para explicar para você que não é por justiça própria. Não estou falando que você tem que fazer por justiça própria, por barganha com Deus. Eu estou te falando porque você já é um cristão maduro, e agora você entende que você foi constrangido em amor. E por ser constrangido em amor, eu não consigo só ver a carruagem passar e eu ficar só olhando para ela. Eu não consigo ouvir uma palavra como o André falou assim, que o irmão se matou. O André teve com ele num dia, no outro dia ele recebe a notícia que o irmão se matou, irmãos. E como essa notícia, cada dia mais a gente tem visto notícias assim. E cada vez pessoas mais próximas a nós, pessoas mais do nosso acesso, e a gente tem ouvido falar sobre isso. O que nós temos manifestado de Cristo na vida dessas pessoas. Então meu desafio para você, irmãos, nessa noite, e eu paro por aqui para que a gente continue depois essa mensagem nos próximos finais de semana. Mas a minha pergunta para você é: o quanto de Cristo tem manifestado através de você? O quanto do Cristo revelado tem manifestado na sua vida? E eu quero fazer uma oração com você. Se você quiser, pode se colocar de pé, pode fechar os seus olhos.
porque eu quero liberar uma oração sobre a sua vida. Apaga as luzes para nós, Rodrigo, para que os irmãos fiquem mais à vontade nesse tempo dele aí com Deus, com o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Faça como você quiser. Mas que essa seja uma oração que vai afetar profundamente a sua caminhada nesse 2023, irmãos. Deus tem nos trago uma série de mensagens para essa igreja nesse início de ano, irmãos. Que às vezes tem irmãos que ainda não compreenderam, mas Deus quer sacudir sua vida. Deus quer trazer de volta você para pegar a pá, começar a cavar buraco, começar a servir. Deus está atrás de trabalhadores. Deus não tem empregado não, gente. Empregado trabalha por uma recompensa. Todo empregado, ele vai trabalhar por uma recompensa. Mas o trabalhador, ele trabalha porque existe um propósito. Grande é a seara do Senhor, mas poucos são os trabalhadores. Deus está procurando trabalhadores nessa noite. Pessoas que querem trabalhar por um propósito, não por uma recompensa. Pessoas que vão trabalhar no secreto, que não serão lembrados em público, que não serão recompensados aqui nessa terra, mas que estão sendo recompensados na vida vindoura, com Cristo Jesus, reinando com Ele. É esse tipo de gente que Deus busca nessa noite. Enquanto o louvor canta uma canção, eu quero orar e liberar sobre vocês essa oração. Se os irmãos aqui sentirem vontade de impor as mãos, se você sentir no coração, eu preciso entregar algo para esse irmão, faça isso, irmão. Você é um instrumento de Deus nessa noite. Você é um instrumento do Senhor nessa noite. Nós não estamos naquele tempo que Jesus falava com os profetas e os profetas traziam a mensagem, não. Hoje nós estamos tudo no mesmo nível. Cristo morreu para nivelar todo mundo. Então não espere só o pastor descer aqui do púlpito e orar aí pela vida do irmão, não. Seja você o vaso que Deus vai usar, seja você o instrumento que Deus vai usar nessa noite. Seja boca de Deus, profeta, evangelista que vai pregar as nações, irmãos. É você que Deus está chamando. Então curva a sua cabeça e eu quero orar com vocês. Espírito Santo de Deus, libera nessa noite, assim como nós temos orado aqui nessa comunidade, ó Pai. Levanta nessa noite verdadeiros trabalhadores, ó Pai, que não vão se cansar, correrão e não se fadigarão, ó Pai, não se cansarão. As suas forças serão renovadas como as da águia, ó Pai. Não vou olhar para trás, as coisas velhas que ficam para trás, deixo-as para trás, porque sigo rumo ao alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus, Cristo crucificado, aquele que morreu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi aos céus, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela sua noiva. É sobre Ele, é sobre Ele que nós estamos falando, é sobre Ele que nós estamos orando. Então libera, Espírito Santo de Deus, libera, Espírito Santo de Deus. Toca os meus irmãos de uma forma poderosa, Deus. Toca no mais profundo da alma. Tira o orgulho, Pai. Quebra o orgulho dessa pessoa orgulhosa, Pai. Tira as vontades próprias, Deus. Essa é uma noite que o Senhor tira as vontades próprias. Começa a tirar suas próprias vontades. Mateus 6,33 para você, meu irmão. E buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.